Olá, 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 olá. Agora, gente, eu gastei, eu acho que uns 20 minutos falando da diferença do paletó raiz para o paletó artesanal. Quer dizer, do paletó raiz para o paletó industrial e vocês não ouviram nada. Laia, então vamos voltar a falar sobre isso, né? Hoje nós vamos dar a aula para vocês do paletó raiz e o paletó industrial. Qual é a diferença? O que vai no paletó raiz, o que vai no paletó industrial? Eu estava falando que muitas pessoas, muitos alfaiates até aderem ao paletó industrial por ele ter mais velocidade, por ele ser mais rápido, para ter um giro maior de cliente. Então ele faz o paletó artesanal para entregar para o cliente com uma velocidade maior. Não que ele vai perder a qualidade, porque na mão de um artista ou de um alfaiate, tanto o raiz quanto o industrial vai ficar muito bem, né? Aí eu falei também que cortou, né, que estava sem som. Eu falei também que qual é a escolha do aluno. Por exemplo, na academia da alfaiataria, muita gente tem dúvida: o que eu escolho? Paletó raiz ou paletó industrial? Bom, é legal a gente começar com o paletó raiz. Por quê? Porque no paletó raiz você vai descobrir os macetes, as técnicas, a engenharia por trás de um paletó raiz, da alfaiataria real. E aí depois você vai para o mais fácil, que é o paletó industrial. E o paletó industrial, ele é mais a montagem mesmo, né? Você já tem, ser claro que vai criar a modelagem, mas a montagem é simples. Então você não vai ter técnicas. O legal de você começar pelo paletó raiz é que você, quando quiser fazer algo com muita qualidade no industrial, você vai ter o conhecimento. Diferente de fábricas ou de consultorias que eu dei, que o pessoal só trabalha com industrial e geralmente perde-se aquele conhecimento do passado, de um paletó mais estruturado. E aí vem com um paletó, não quero falar carregação, mas eu vou usar essa palavra meio que feia, mas eu vou usar essa palavra, meio que carregação. Aí eles fazem um paletó meio que na carregação, com uma montagem de qualquer jeito, perde aquela estruturação que um paletó tem que ter, e aí entrega no mercado qualquer coisa. Por exemplo, 2, 3 lavadas que o paletó tem, né, que leva para a lavanderia, ele já solta tudo. Por quê? Porque perde aquela estrutura, né, de um paletó bacana, um paletó raiz. Bom, vamos ver a diferença. Quais materiais? Como que eu posso fazer? O que é mais fácil? Então a gente vai nesta aula aqui. Me perdoe de não ter som logo no início, e aí você vai acompanhar comigo essa estruturação do paletó raiz e do paletó artesanal. Bora lá? Olha só, nós temos aqui, deixa eu só colocar aqui para mim na mesa, e eu quero mostrar para vocês a diferença. Nós temos aqui um paletó enquartado, pronto para prova. Esse daqui é um paletó raiz. Um paletó raiz, ele tem uma entretela inteira. E essa entretela aqui, ela dá toda a estrutura para o paletó. Esse paletó aqui, como ele tem essa entretela inteira, ele vai ser enquartado, presa com cordão. Que tipo de cordão que eu coloco na frente? Você pode colocar um cordão, um cardaço. Olha que interessante. Como esse, por exemplo, que é uma orelha de camisa, para poder fazer o cordão da frente do paletó. Aqui, ó, como um cardaço. É o cardaço que segura a frente do paletó para não deixar bambo. O paletó ele não ficar, né, molenga aqui, também não ficar virando. Eu não sei se vocês já viram alguns paletós que ficam virando. Então o cardaço ele tem muita responsabilidade nisso. A tecnologia ela nos ajuda criando novos, principalmente hoje com os materiais mais atuais. Por exemplo,
A fita travadora. Essa fita travadora, ela funciona como um cardaço também. E além disso, ela tem a vantagem que ela é colante. Então você vai colar aqui, vai travar o paletó aqui na frente, ó, com uma fita travadora, né? No paletó raiz, você pode usar a fita travadora também. Mas, professor, não vai perder aquele glamour do alinhavo de jeito nenhum, que nós vamos trabalhar com o alinhavo ainda, mesmo usando a fita travadora. Você só está beneficiando o seu paletó eliminando algum processo, né? Que é, por exemplo, o cardaço. O cardaço é um pouco mais difícil, porque você vai costurar ele, depois você vai ter que alinhavar, e às vezes ele nem cai, a pessoa nem consegue aplicar tão bem. Então, tem uma certa dor de cabeça quando você vai fazer o cardaço e você não souber aplicar bem. Nem todo mundo, isso daqui chama-se virar a frente, tá? Sabe virar uma frente, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o cardaço, ele serve? Muito. Né? Eu ensino a fazer com cardaço? Com certeza, mas também ensino a fazer com a fita travadora. Bom, que tipo de entretela que a gente usa no paletó artesanal? Então, o tipo de entretela que a gente usa, pessoal, são esses daqui, ó. Olha só. A gente tem a entretela cavalinho. A gente tem a entretela cavalinho. A entretela cavalinho, ela é feita de crina de cavalo mesmo, tá? Crina de cavalo. E ela tem um efeito rebote. O que é um efeito rebote? O efeito rebote, deixa eu tirar essa poluição visual aqui para vocês enxergarem bem. Ó, o efeito rebote, gente, na entretela cavalinho, é esse efeito aqui, ó. Que você vai fazer isso daqui, ó, e ela vai jogar para lá, como se fosse uma mola. Então, quando você for cortar o paletó, o reforço ou a estrutura para o seu paletó, você tem que cortar ela no fio, desta forma aqui, ó. Você vai ver que a entretela, ela tem, as entretelas têm vários modelos, né? Então, das entretelas. Então, você tem esse daqui. Esse daqui, ele tem uma listra, tá? É aqui eu trabalho. Então, com essas listras em pé, que é o fio da entretela, você tem um efeito rebote, ó. Ó. Se você fizer ao contrário, se você quiser, vou querer economizar, professor, a entretela, e quiser fazer desse jeito aqui, ó, você vai ver que essa forma aqui, ó, não funciona, porque aqui, ó, ela dobra, tá? Então, bom, essa entretela aqui é uma das entretelas que eu gosto. Ela não é tão grossa, ela é fina e ela tem uma armação legal, que é essa que eu estou usando neste paletó aqui, ó. Olha como que ela dá uma estrutura legal ali na frente, ó, tá vendo? Então ela dá uma estrutura legal para que você possa fazer um paletó com um caimento legal, né? Segunda coisa, aí vamos lá. Tenho essa entretela aqui. Aí nós temos vários tipos de modelos de entretela, né? Tem essa daqui também, ó, que também tem o efeito rebote, tem o efeito contrário aqui também, né? E são fábricas, né? Eu não gosto dessa daqui, essa daqui é um pouco mais mole, eu não gosto, tá? Tenho esta outra aqui, ó. Essa daqui também é uma crina, só que ela é uma entretela bem leve. Muitos alfaiates usam dela para poder fazer com paletó de cachemir, um paletó um pouco mais leve também, e aí usa esse tipo de entretela. Eu já não curto muito, eu gosto de fazer a frente do paletó, independente do paletó, ele for um fio 150, fio 100, eu gosto dele, eu gosto do meu paletó mais armado na frente, tá? Ele ter mais caimento, ele ficar parecendo uma armadura mesmo. Então por isso que eu uso esta entretela aqui. Mas muitos alfaiates usam dessa daqui. Ela é mais macia, né? Ela tem. E aí, para você trabalhar com essa, você vai ter que usar um outro tipo de entretela para poder criar o efeito rebote aqui no peito, ó. Que não é um outro tipo de entretela, é uma crina, né? Eu vou mostrar para você qual que é. Ó. Se você for trabalhar com esse tipo de entretela, aí você precisa criar um efeito aqui, ó, nessa região aqui, tá vendo?
você precisa usar uma outra entretela. Qual é a entretela que você precisa? Que não é uma entretela, é uma crina mesmo, tá? Por que crina? Porque ela é feita de crina mesmo. Vou pegar para vocês verem qual que é. Essa daqui, gente, ó. Tá vendo aqui essa beirada aqui, ó? É a trama da crina. Então, para que que serve essa crina aqui? Essa crina serve para você criar um efeito aqui, ó, bem no peito, né, um pouco abaixo do ombro, bem no peito, de rebote, para criar esse efeito aqui, para que não fique. Eu não sei se vocês viram, comecem a reparar em filmes, comecem a reparar em. Deixa eu puxar aqui. Oh, cadê vocês? Cadê vocês? Pronto, aqui. Comece a reparar em filmes, né? Você vai olhar. Vocês vão ver que alguns paletós, eles vão estar assim, ó, né? Dobrando aqui, ó. Por que que ele fica dobrando aqui? Porque falta estrutura. Então, principalmente quando usa uma entretela muito fina, né? Aí, se for industrial, eles usam feltro, né? Enfim, aí não dá para poder trabalhar isso. Sem som. Um, dois, testando, tá sem som, tá com som. Melhorou? Melhorou? Tá com som? Sem som novamente. Agora está com som. Olha só. Então, aí você vê aqueles filmes. Comecem a reparar em filme, comecem a reparar em filmes, né? Você vai ver aquele paletó que fica dobrando aqui, fica quebrando aqui, né? Você vê, o cara tá sentado, aí fica aquele negócio é, é, apertando assim, ó, e fica dobrando aqui, ó. Por quê? Porque falta o efeito rebote aqui, falta esse efeito aqui, ó, de armação. E esse efeito de armação, ele é feito, por exemplo, por que que eu gosto de trabalhar com essa entretela aqui, né, que eu mostrei para vocês? Porque essa entretela é uma entretela firme. E se você trabalhar duas vezes com ela, uma inteira e depois um pedaço dela mesmo, aqui você não precisa colocar essa entretela, que é a crina, né? Agora, se você for trabalhar com esta entretela mais macia que tem no mercado para vender, que é uma crina também, né, entretela de crina, crina de cavalo, você vai ter que colocar esta daqui, que é uma crina para poder criar esse efeito rebote. Tá, vamos lá, professor. Qual que é o problema dessa daqui? Bom, se você não quer gastar, o som vai e vem, o som vai e vem, tá? O pessoal tá falando que o som vai e vem, é isso? Voltou? Tá normal? Coloque o número 1 aí se o som tá normal. Eu vou trocar esse microfone aqui, nunca mais eu vou ter problema com ele. Se Deus quiser. O som tá legal? Coloque o número 1 para mim aí. Eu tô lendo aqui no chat. Se tiver normal. Bom, qual que é o problema de você usar essa entretela macia e ter que... É que essa daqui é extremamente caro. Essa crina aqui, ela é extremamente cara. Primeiro, ela só tem aqui, ó. Ela só tem meio metro, que é 50 centímetros aqui de largura.
E aí o metro dela, com 50 centímetros de largura, o metro dela tá mais de 100 e lá vai cacetada. Ok? Então, esse é o problema dessa entretela. Então, conselho do professor para você fazer o bespoke, né? Ou o paletó raiz. Essa entretela. Então, trabalhe com essa entretela. É a que geralmente eu tenho na loja lá. Essa entretela não dá dor de cabeça. É uma entretela bacana, uma entretela que cai legal, ela deixa o paletó armado. E você não precisa ficar fazendo uma armação com essas duas aqui. Bom, agora vamos lá. Paletó industrial. Isso daqui é o paletó artesanal, né? Então eu só mostrei aqui a frente. Agora deixa eu mostrar a frente do paletó industrial. No paletó industrial você vai usar outra entretela, você vai usar outra formação. Né? O paletó industrial ele é muito mais simples de fazer. Né? O paletó industrial você não tem muita dor de cabeça. Joga para a mesa, professor. Bom, vamos lá. No paletó industrial, que é a entretela que a gente vai usar para o paletó industrial. Bom, se eu vou trabalhar com um paletó industrial de qualidade, eu vou colocar a entretela de crina para armação, só que eu não vou gastar tanto quanto eu gasto aqui no paletó artesanal. No paletó artesanal, eu uso quase que 70 a 80 centímetros de entretela de comprimento. Fazendo o cálculo, cada metro que eu compro de entretela de crina, dessa de crina, dependendo da largura do cliente, dá para 2 ou dá para 2 ou 3 paletós cada crina, tá? Então 2 ou 3 paletós, dependendo da posição que você coloca. Agora, quando você vai fazer um paletó industrial, o paletó industrial vai usar até meio peito. Aqui embaixo você não usa entretela. Aqui embaixo aqui ele fica sem entretela. Aqui em cima é meio peito. Então meio peito aqui você vai praticamente fazer essa estrutura que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Com a manta de algodão, com a fita travadora e vai trabalhar só com meio peito. Agora, e outro detalhe, que você não coloca a entretela para poder fazer o ponto picado. Você vai fazer ela vazada aqui. Agora, o que eu vou fazer para poder estruturar este paletó? Da mesma forma que você usou a fita travadora aqui embaixo para poder travar esse paletó, você não vai usar cordão, você não vai usar, né? Aqui, ó, isso aqui são cordões que eu uso para poder fazer paletó, tá vendo? Né? Mas eu não vou usar esse tipo de cordão. Eu vou usar a fita travadora aqui embaixo. E aqui embaixo no paletó industrial, eu vou colocar uma meia-lua. E com que eu faço a meia-lua? A meia-lua eu vou fazer, primeiro, o paletó industrial, ele tem uma entretela inteira, diferente do paletó full canvas, que aqui não tem entretela. Tem uma entretela inteira. Só que, mesmo tendo uma entretela inteira, eu preciso reforçar a frente. Então eu vou fazer uma meia-lua. A meia-lua eu vou fazer com que tipo de material? Com a entretela de malha. Qual a entretela de malha, professor, que você usa para poder, primeiro, forrar o seu paletó e, segundo, para poder criar aqui a meia-lua e também a pizza. A pizza é essa parte que parece um triângulo de uma pizza mesmo, tá vendo? Que é a lapela. Eu coloco uma pizza aqui, eu coloco uma entretela de reforço aqui e coloco uma entretela meia-lua aqui, ó, de reforço também. Ela fica bem assim, ó, tá? Vou até dar uma riscadinha para vocês verem, olha aqui, ó. A entretela de reforço aqui, ela fica assim, ó. Ó. Então eu corto um pedaço dessa daqui, ó, independente se eu colei entretela aqui no paletó, no tecido, eu ainda vou pegar um pedaço dessa daqui e vou fazer um reforço aqui. E também vou fazer um reforço aqui na pizza. Isso para poder estruturar o paletó industrial, ok? O paletó industrial ele tem que ter estrutura. Eu já prestei consultoria
de fábricas que montavam o paletó, passavam a costura aqui, ó, mas era a mão livre aqui, sem nenhum tipo de estrutura aqui, sem fita travadora, sem nada. O que que acontece com esse tipo de paletó? Aqui embaixo, gente, fica parecendo uma... fica uma saia mole, né? Não tem estrutura. O mínimo de estrutura você tem que dar para o seu paletó, né? Então, quando você for montar o paletó industrial, você for montar o seu paletó industrial, você tem que montar ele com o mínimo de estrutura. Professor, eu vou aproveitar suas aulas, mas eu não estou fazendo o seu curso, mas eu quero montar um paletó industrial. Então, o que que você vai fazer? Você vai seguir o que eu estou falando aqui, ó. Corta aí o paletó, independente de estar fazendo a aula comigo ou não, mas coloque aqui, ó, um reforço. Coloque aqui, ó, uma fita travadora, né? Porque isso vai te ajudar, gente. Isso daí vai resolver o teu problema de caimento. Na frente não vai ficar aquele paletó parecendo fica murcho, sabe? Fica dobrando embaixo, fica feio, né? Então é legal você fazer isso no paletó industrial e não custa nada. É rápido fazer e não custa nada. Então coloque o reforço aqui para que você possa ter um resultado legal no caimento do seu paletó industrial. Outra coisa que você vai usar no paletó industrial, que vai facilitar a sua vida, é a fita dupla face. A fita dupla face aqui, ó, é uma cola. O que que essa cola faz? Diferente do paletó artesanal, vamos colocar na mesa para mostrar para vocês. Diferente do paletó artesanal, o paletó artesanal que está aqui, a gente quando dobra ele aqui, a gente vai recortar certinho e vai fazer a barra dele. O que que nós fazemos aqui? A gente faz ponto à mão, picado aqui. A gente pica, usa o dedalzinho tal e faz o picadinho. Isso daqui é sine qua non no paletó artesanal. A gente não cola paletó artesanal, a gente não faz nada disso. A gente vem aqui, quando vai virar a frente, a gente vira a frente alinhavando, enfim. Esse é o paletó artesanal. No paletó industrial, a gente já usa a fita, que é dupla face. Isso daqui é uma cola. E essa cola, gente, ela vai funcionar para você colar o paletó e fazer a barra dele passando o ferro sem precisar alinhavar. Isso daí facilita muito na indústria para você conseguir fazer um paletó bacana. Quando você vira a frente ela precisa estar presa, ela não pode ficar solta. Eu já peguei muitas fábricas também que deixa a frente solta aqui. Aí o paletó fica uma requenguela, tá? Então, a frente ela precisa estar presa. Por exemplo, se a frente ela tiver como um paletó que a gente faz aqui, ó. Se a frente ela for, olha só aqui, ó. Se a frente ela for dessa forma aqui, ó, tá vendo? Com esse recorte, você não consegue colar ela inteira, tá? Ó, você não consegue nem alinhavar ela inteira, né? Mas você tem que prender a frente, ela não pode ficar solta aqui, ó, de forma que você não vai ter um bom resultado. Ela tem que estar presa aqui. E como é que você faz isso, gente? Com colando uma entretela aqui, ó. Ela tá presa aqui, ó, porque tem uma cola aqui. Então aqui você tem que colar ela para ela ter um mínimo aqui, né? Ó, para ela ter uma estrutura. Olha isso daqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Então aí você vai pegar aqui, ó, e vai colar e vai deixar coladinho, ó. Tá vendo? Ó? Colado, ó. Aqui tá colado, ó. Tá colado na estrutura aqui embaixo, ó. E como que você cola isso daqui para você
não perder seu tempo com essa fita dupla face que você vai usar. Então, essa é a diferença de um paletó artesanal para um paletó industrial. E o paletó industrial ele é muito mais rápido por conta disso, porque você vem, cola e não vai ter que ficar alinhavando como um paletó artesanal, ok? Outro detalhe para você fazer um paletó artesanal ou industrial e você vê qual a dificuldade é a questão da ombreira. A ombreira do paletó industrial, você vai trabalhar com ela assim, ó, dessa forma, aqui, ó. E aí, quando você for costurar no paletó, você só vai colocar ela aqui, ó, vai costurar e acabou, sem dor de cabeça. Agora, no paletó artesanal, você precisa tratar a ombreira. E como é que você trata a ombreira? Você precisa criar forma nela, porque é um paletó artesanal, é um paletó raiz. E como eu faço isso? Como eu trato a ombreira para um paletó raiz? Olha só a diferença, tá vendo? No paletó industrial, eu vou trabalhar com ela assim. No paletó artesanal, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar, eu vou até usar essa entretela mesmo, ó. Eu preciso pegar, eu preciso vir aqui com a entretela. Eu posso usar essa daqui, gente, ou eu posso usar aquela outra entretela sintética, branquinha, uma cinzentada, eu acho que vocês conhecem. Ó, vem aqui, ó, coloca a entretela aqui, aí você vem e corta, ó. E você cria uma capa para essa ombreira, ó. Você cria uma capa para essa ombreira. Criou a capa para a ombreira, olha isso aqui, ó. Você vai reforçar essa capa, essa ombreira. E aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai alinhavar e vai criando um alinhavo com forma, dando forma para essa ombreira. Essa ombreira tem que sair da sua mão, primeiro reforçada, para poder colocar direto no paletó. Tem que estar reforçada para colocar direto no paletó. E ela também é toda alinhavada no paletó. Ela é diferente do paletó industrial. Então, ou seja, olha só a facilidade. Então, olha só, o tempo que você vai gastar fazendo essa ombreira para um paletó artesanal, você já fez aí uns 10 ombros do paletó industrial. Só que a qualidade do paletó artesanal, que é uma experiência que eu falo para todos que gostam de alfaiataria, tem que fazer, é muito superior, né? Quais são os nomes que a gente dá? Ombreira, chumaço, espalinho, né? Então isso aqui é um chumaço, é um espalinho. Então o espalinho aqui você deixa ele bem estruturado. Então, forma, olha só. Paletó artesanal, tem que encapar. Paletó industrial, não precisa, vai passar costura direto, tá? Uma observação que você tem que fazer, tanto no paletó industrial quanto no paletó artesanal, é que quando você for colocar uma ombreira no paletó, ela tem que ter esse formato aqui, ó. O nosso ombro, ele não é reto, tá? Se você pegar uma ombreira reta aqui, porque eu já vi várias ombreiras assim, eu já vi muita gente trabalhando com ombreira reta. Se você pegar alguma ombreira reta assim, ela dá problema, tá? Porque ela estica o paletó e ela não dá o formato perfeito do ombro do paletó. E isso é ruim, tá? E isso é muito ruim. Então você tem que dar o formato da ombreira para o paletó, ela tem que ter esse formato meio que de um sorriso meio sacana, sabe? Esse sorriso safado que a ombreira tem aqui, ó, que não é nem um sorriso e nem uma boca aberta. É só uma meia luazinha aqui, ó, que é o formato do ombro, tá bom? Outra coisa que você vai colocar no paletó, que aí você vai definir o que você quer fazer. Ah, quero fazer um paletó industrial ou quero fazer um paletó artesanal. É isso daqui, ó, que é o tapa-miséria. O tapa-miséria, ele vai no ombro do paletó. Para quê? O tapa-miséria já fala, né? Tapa-miséria. Quando você coloca a manga do paletó,
A manga do paletó ela fica murcha, tá? Quando você coloca a manga no paletó, ela vai ficar murcha. Colocou a manga aqui, né? Ela fica assim, ela fica cheia de defeitinho, vai. Então o tapa-miséria é um algodão que ele vai por dentro, para fora da manga, claro, né? Na parte da manga, não na parte do paletó. E ela vai encher a manga para tirar aquele franzido caído, porque toda manga tem uma brandura. A brandura é a moleza. E aí, se você não encher essa moleza, ela vai ficar requenguela, vai ficar caída, vai ficar murcha. Chama-se manga miserável. Por isso nós falamos que isso é um tapa-miséria, para tirar a miséria da manga. Você na indústria, ou seja, no paletó industrial, você vai usar um tapa-miséria desse, né? Que ele é feito com uma manta de algodão, que a gente usa também para o reforço do peito. E aí essa manta de algodão, você pode escolher colocar a entretela cavalinho na ponta para poder dar uma firmeza maior aqui nessa região da manga, ou não, tá? E aí, quando você vai colocar na indústria, no paletó, você vai colocar essa daqui direto na manga, e aí você já vai pregar a manga no paletó e já vai colocar a ombreira costurada. Isso é na indústria, é rápido, é assim, rápido mesmo, tá? Agora, no paletó artesanal já é o outro processo. A gente não usa a gente usa o feltro, tá? A gente usa, quer dizer, o feltro não, a manta de algodão, só que a gente faz um outro processo que eu vou mostrar aqui agora, tá? Ó. A gente faz um outro processo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. O processo é o seguinte, gente, ó. Quando a gente vai fazer o tapa-miséria, a gente usa duas coisas. Primeiro, a gente usa a manta e a gente faz um corte em diagonal, ó. Pronto, a gente faz um corte em diagonal. E aí, por que você corta em diagonal? Porque no diagonal, ó, ela cria forma, tá? Então no diagonal você consegue dar forma para ela, ok? Então por isso você faz num corte diagonal. E além da manta que você vai usar, aqui você vai alinhavar e depois ela vai dobrar assim, ó. Quando você alinhava ela, ela vai e dobra assim. Aí ela vai encher o paletó. Além da manta, a gente também usa um pedaço do próprio paletó, da lã que você está fazendo, para poder fazer uma outra parte do tapa-miséria. Deixa eu pegar um pedaço do tecido aqui para vocês verem como que a gente faz. Uma outra parte, quer ver? Olha isso daqui, ó. Então aqui, quando você vai fazer o tapa-miséria, você vai cortar em diagonal também o próprio tecido do paletó. Tá vendo? Você vem aqui, ó, corta em diagonal. Ó. Por que corta em diagonal? Eu vou mostrar como vocês montam isso, ó. Corta um pedaço aqui mais ou menos de uns 5 a 6 centímetros. Assim. E aqui, gente, ó, tá vendo? Cortei em diagonal. Cortei em diagonal. O que vai acontecer aqui, ó? Diagonal ele vai me dar o efeito aqui, ó. Peguei o ferro. Deixa eu dar uma esquentadinha aqui e eu vou mostrar como vocês fazem. Isso, ó. Então, olha só. Para você pensar e escolher que tipo de trabalho eu vou querer fazer, artesanal ou industrial. O artesanal, para colocar tapa-miséria,
você tem que fazer esse processo do alinhavo, porque é alinhavo, tá? Ou o processo da costura, direto na manga, né? Pegou aqui, ó. Você dobra aqui mais ou menos 1,5 aqui, ó. Dobrou, ó, mais ou menos 1,5. E aí depois você vai fazer isso aqui, ó. Vai envergar, ó. Vai envergar para ele criar um formato da manga, ó. Esse daqui é a parte do tapa-miséria. Essa daqui é a forma do alfaiate fazer o seu próprio tapa-miséria, tá? Ó. Olha aqui, ó. Pronto, aqui, ó. E aí nós fizemos o nosso próprio tapa-miséria aqui para manga. E aí ele vai ficar com esse formato aqui, ele tá dobrado, né? E aqui vai ser alinhavado. Então ele é alinhavado assim e alinhavado assim, ó. E ele vai ficar cheio, ele vai encher. E aí qual que é o resultado da manga do paletó com esse tipo de enchimento? É esse resultado aqui, gente, ó. Ele vai ficar mais alto, mais robusto, ó. É esse resultado aqui, ó. Ele vai ficar mais alto aqui, ó, mais robusto e ele quebra menos. Ele quebra menos. E ele fica sempre assim, ó, sempre com esse formato, que é a forma que o alfaiate na parte raiz faz. Então, ele vai ficar com esse formato. No industrial, qual é o formato que ele dá? Ele dá um formato um pouco mais murcho, né? Que é esse daqui, né, ó. Que é esse daqui, ó. Olha aqui, ó. Você tá vendo que ele é um formato mais murcho, ó. Então você vai ver que o formato da manga artesanal, ela é mais cheia, ó. O formato da manga artesanal, ela é mais cheia, ó. Tá vendo que ela salta mais. E o formato da manga industrial, ela é mais murcha. O ombro do paletó artesanal, ele é mais armado, ele é mais firme. O ombro do paletó industrial, ele é mais murcho, né? Em questão de entretela aqui, se você fizer uma armação bacana, tanto um quanto o outro vai ficar bom. Mas existem algumas diferenças, se você for prestar atenção. Esse quebra menos e esse quebra mais, né? O ombro quebra mais. Então, tá aí a diferença do tapa-miséria. Então, você pode escolher como que você... qual é o tipo do trabalho que você quer fazer para o seu paletó. Se você quer o artesanal ou você quer o industrial, né? Quanto a baixo de gola, é o mesmo. Tanto um quanto o outro vai usar o mesmo baixo de gola, tá? Tanto um quanto o outro vai usar o mesmo baixo de gola, então não tem problema nenhum. Então, certo, gente? Bom, eu trouxe algumas informações que vão fazer a diferença para você escolher qual é o tipo de trabalho que você quer fazer com relação à alfaiataria. Se você quer partir para o paletó artesanal ou para o paletó industrial. Lembrando que se você tem um ateliê e você quer montar uma alfaiataria para atender no giro, eu aconselho o paletó industrial. Ah, professor, mas eu não fiz o raiz. Não tem problema. Faça o industrial que você vai se dar bem, você vai aprender rápido e vai desenvolver rápido. O paletó industrial, eu meio que comparo ele à certificação especialista camisa perfeita, que é rápido também para fazer uma camisa, né? Então, o paletó industrial, ele é rápido também, tá? Então você vai conseguir desenvolver com mais velocidade. O legal do paletó industrial é que assim, você pode fazer a numeração.
e deixar ele sem manga e pendurado, e o cliente chegou, só provou, e aí você pode falar que é um bespoke. E aí é onde você agrega valor, ok? Então você pode criar esse tipo de trabalho. No paletó artesanal, qual que é os prós e os contras? O pró do paletó artesanal é o valor. O paletó artesanal, você vai ganhar no valor. Por exemplo, um Paramount, uns R$ 4.500, R$ 5.000. Agora, e o tempo? O tempo que você vai levar para fazer um paletó artesanal é maior. Um paletó artesanal, um paletó raiz ou um bespoke full canvas, você vai levar aí ainda uma pessoa sem muita experiência vai levar uns 15 a 20 dias ou mais, porque não é só o paletó, claro, é o costume ou o terno. Costume 2 peças, terno 3 peças, que é paletó, colete e calça. Então vai levar um pouco mais de tempo. Então, aí você vai fazer, eu quero que você pense, que é o seguinte: bom, eu quero montar minha alfaiataria e vou fazer paletó artesanal. Bom, você vai ter aluguel, você vai ter, às vezes, funcionário, você vai ter que atendimento. Não dá para chupar cana e subir ao mesmo tempo, você vai ter que ter atendimento, você vai ter que comprar tecido, você vai ter que... Então, o que você vai ser na alfaiataria? Então, pensa que você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que isso, aquilo. Se você vender só artesanal, você vai dar conta de fazer, por exemplo, 2, 3 ternos no mês? Eu suspeito. Por quê? Porque ele dá uma dor de cabeça. Por isso que é bom você ter ajuda, se for trabalhar no artesanal, você começar a atender clientes, fazer um mailing de cliente, com prazos longos, até você ganhar corpo, e aí você contratar pessoas para te ajudar, né, no paletó artesanal, tá? Montando uma alfaiataria. Porque senão você vai cair naquela, puxa vida, e que é terrível, gente, vai cair naquela conversa de que é o alfaiate enrolado, tá? Então no paletó artesanal, eu aconselho você ganhar corpo, e aí ganhou corpo, contrata pessoas para poder lhe ajudar. Porque aí você consegue, se você realmente ganha o corpo, tem um mailing de cliente, né, consegue atender uns 10 clientes no mês, né? Aí você vai ter renda para poder bancar. Até porque um paletó artesanal, ele vai custar aí de 4.500, 5.000 para cima, tá? Então esse é o valor. E aí você vai gastar aí, vamos colocar no máximo uns R$ 2.000 para poder fazer esse paletó, e aí você vai ter um lucro para poder manter. Se você fizer 10 paletó, R$ 25.000 num terno na sua alfaiataria. E você consegue manter a sua alfaiataria numa boa, tendo pessoas para te ajudar. Dentro desse custo de R$ 2.500, já está calculada a mão de obra, que de R$ 2.500 ou R$ 2.500 cada terno de custo, né, custo e despesa, você já tem mão de obra, você já tem, enfim, já está ali embutido o seu custo, né, o seu custo e despesa. Agora, no paletó industrial é muito mais fácil. Por que é muito mais fácil? Você pode também trabalhar como bespoke, trabalhar com valor agregado, não precisa cobrar 4.500, se quiser cobrar pode, e você pode ganhar no giro. Você também tem que tomar cuidado para você não cair na besteira de cobrar muito barato e querer ganhar muito na quantidade. Senão você vai trabalhar muito trocando figurinha. Então, é 880, tomar cuidado, né? Para você não ser um empresário medíocre. Eu conheço alguns empresários que a gente fala que é empresário de empresa pobre, né? Então toma cuidado para você não ser um empresário de empresa pobre, né? Você tem que ser um empresário e ganhar um dinheiro. Você tem que fazer com que a sua empresa, a sua alfaiataria, o seu ateliê dê dinheiro. Gente, eu te falo que um dos ramos que mais dá dinheiro hoje no Brasil, em questão de costura, é alfaiataria, reforma em roupa,
né? Fazer reforma em roupa também, mas a alfaiataria dá muito dinheiro. Eu falo isso porque eu presto consultorias. Eu estou para prestar uma consultoria agora para uma empresa aqui perto do Morumbi, que é uma alfaiataria já conceituada. Essa alfaiataria, ela, enfim. Gente, e ganha muito dinheiro. E ganha muito dinheiro. E trabalha, assim, modéstia à parte, não trabalha tanto. Trabalha pouco, mas trabalha com valor agregado. Então, se você souber trabalhar, se entender, souber trabalhar, você vai ter muito resultado e vai desenvolver. Por exemplo, o professor Dinei Santos. Eu ainda não tive tempo para fazer isso, mas eu quero montar uma linha de produção de alfaiataria, mas só que no industrial. Olha que coisa interessante, com muita qualidade. Né? Se tiver gente interessada aí, só me dá um toque. Fala assim, professor, estou interessado em trabalhar com alfaiataria industrial também, porque vale muito a pena, né? Hoje em dia nós temos um mercado muito grande, principalmente igrejas, principalmente em corretores de imóveis que usam muito ternos, formaturas e tudo mais. Então tem muito mercado para atender. E qual que é o problema? Mão de obra muito escassa. As fábricas que produzem uma alfaiataria hoje no Brasil, elas são fracas. Elas não todas, tá? Algumas, elas fabricam um terno. Eu conheço, acho que algumas que são muito boas, né? Muito boa mesmo. Então tem mercado para trabalhar. Então você que está estudando alfaiataria e quer crescer, olha só que oportunidade que você tem. Uma fábrica de terno. Claro que aí vai muito além, né? Aí não dá para ficar falando aqui nesse vídeo e a gente já vai encerrar essa live. Mas é assim, processo para uma boa alfaiataria. Eu vou fazer essa live em uma outra hora. Mas quais são os processos para uma boa alfaiataria? Para uma fábrica de alfaiataria? Você quer ser dono de alfaiataria? Você tem que ter pelo menos 4 processos. Ó, 4 processos. Não tem like? Ó, você tem que ter 4 processos. Primeiro, você tem que ter o marketing. O que é o marketing? Marketing é a propaganda que você faz do seu bom trabalho. Primeiro, você tem que fazer um bom trabalho. Claro, você tem que fazer uma boa alfaiataria. Você tem que ter uma boa produção. Tem que ter um paletó de qualidade, que caia legal. Você vestiu no corpo do cara, o cara falou assim: uau, foi o melhor paletó que eu já usei. Bom, o melhor terno, calça, tal, não sei o que eu já usei. Marketing, um bom marketing. É aí você apresentar esse produto para o mercado. E o mercado ele se interessar. É o canto da sereia. Sabe o canto da sereia? Você saber oferecer. Mas só que oferecer com qualidade. Você conseguir alcançar, fazer aquela boa propaganda. A alma do negócio é a propaganda. Não é assim que o marketing fala? Bom, segundo, quando você faz, se você quiser anotar aí, para você montar a sua alfaiataria, tá? Industrial. Você fez o marketing bem feito, você tem que ter a captação desse cliente que vai vir através do marketing. Então você fez o marketing, apresentou a sua alfaiataria, né, industrial, que a gente está falando aqui, serve para o artesanal também, mas é mais para industrial esse tipo de processo, tá? Apresentou o marketing, você vai ter que ter quem colete esse cliente. Então você tem que ter um atendimento ao cliente. Quem é o atendimento ao cliente? Você não consegue fazer tudo sozinho. Você não é o marketing e você também não vai ser a pessoa que vai vender. Entendeu? Você já está fazendo marketing. Quem vai atender o cliente tem que ser uma pessoa à parte, uma pessoa que vai estar ali na venda. Né? Então essa pessoa ela vai ser a responsável para atender o cliente. Cliente final, o cliente. Eu quero uma grade de terno que você criou aí, eu vi o tecido, você criou o modelo, adorei aquele tecido, eu quero aquilo ali. Bom, você fez a captação. Depois da captação, porque assim, gente, vocês nunca vão produzir antes de vender, tá? Olha só, produção antes de venda é loucura. Vocês têm que ter uma produção rápida, mas vocês têm que casar com a venda. Quando você produz e não vende, você empata. E quando você empata, você deixa o seu dinheiro na mesa.
Então você tem que produzir o que você vendeu. Então, por exemplo, criei um modelo, fiz aí uma coleção, coloquei no marketing, fiz a venda, agora eu vou produzir. E aí eu tenho que ter uma linha de produção já preparada para essa produção. Vamos lá. E aí vem a terceira perna do negócio, o eixo, né? Primeiro eixo, marketing. Segundo eixo, coletar essas vendas, né? Que é a linha de venda, que é a parte das vendas. Então, primeiro marketing, segundo vendas, terceiro a produção. E a produção ela vai começar com a modelagem, com o corte, com a linha, com a separação, a etiquetagem, né? Que a gente chama de etiquetagem. A gente já vai terminar, 9 horas, a gente já começou atrasado, então a gente já vai terminar já já. Começou com a linha de etiquetagem, né? Que é você separar as peças para que não se perca na linha de produção. E aí você precisa da etiquetagem, você precisa ter a linha de etiquetagem. E aí ela vai para a separação e tudo mais, e para os gerentes de produção. O gerente de produção, ele vai cuidar da linha de produção. Então você tem ali os núcleos, né, a linha de produção. Você pode trabalhar com linha de produção de duas formas. Você pode trabalhar com linha de produção interna ou você pode trabalhar com linha de produção externa. Núcleos de costura ou célula de costura externa. Qual que é o problema de você trabalhar com células de costura externa, gente? O problema de você trabalhar com célula de costura externa é que na célula de costura externa você não consegue controlar a qualidade. Quando você tem uma linha de produção interna, você consegue controlar a qualidade, com gerente de produção e tudo mais, com a supervisão de produção e tudo mais. Então, para tudo isso, você vai precisar, na linha de produção, de uma pessoa essencial. Na linha de produção. A linha de produção, você não precisa de um gerente de 10 gerentes. Você precisa de um gerente e supervisores. Tá? Um gerente de produção. Quem é o gerente de produção? Geralmente é o cara que vai entender de linha de produção, que vai calcular quantos paletós vão fazer no dia, que vai calcular tempo, que vai calcular, né, linha de produção. Esse é o gerente, ele vai ter a sua funcionalidade e vai distribuir, identificar. Esse gerente de produção vai identificar as lideranças, quem é o supervisor tal, quem entende tal, que vai colocar ali na linha de produção, ok? Bom, continuando aí você precisa da última parte, que a última parte praticamente ela é junto com o gerente de produção e que é o alfaiate. Você precisa de um alfaiate. Você precisa de um cara que vai controlar a qualidade disso, que ele vai ter o olhar tanto do princípio quanto do final. Ele não vai controlar a qualidade do paletó, ele não vai ficar lá na controladoria da qualidade, ele não vai estar lá, né? Esse paletó tá bom, esse paletó... Não, ele vai olhar uma peça, ele vai criar a peça e ele vai falar, eu quero igual a esta peça. Então esse alfaiate, ele é responsável pela qualidade. Então, e aí você já vai ter os 4 eixos, né? Que é, primeiro, marketing. Segundo, captação de venda, que é os vendedores. Terceiro, o gerente de produção com a linha de produção e o alfaiate. Se vocês conseguirem fazer isso daí, gente, vocês arrebentam numa fábrica. E se todos comunicarem bem, se o gerente de produção comunicar bem com a venda, comunicar bem com o marketing, se o marketing comunicar bem com a captação, enfim, aí você consegue montar uma fábrica. Tá bom? Bom, aí é com vocês. E aí vocês se viram aí com dinheiro, com capital de giro, com isso, aquilo, para poder... Eu dei a dica de como vocês falam, uma outra hora a gente vai falar mais sobre isso. Bom, terminamos então a nossa live. Hoje eu queria falar sobre a diferença entre um paletó industrial com um paletó artesanal e você escolher. Paletó artesanal, ele dá um pouco mais de trabalho, você tem que ter um valor agregado para poder vendê-lo, né? Para poder compensar trabalhar com ele. Paletó industrial é um paletó que trabalha mais no giro, que é um paletó mais rápido, que você vai conseguir trabalhar com, mas não adianta nada, tá? A peça piloto quem faz é o alfaiate, tá? O alfaiate que cria a peça piloto. A Nádia está perguntando, né? Essa peça piloto. A peça piloto, ela é a peça que vai ser apresentada no marketing, a peça piloto. Então, o alfaiate
que é o modelista, que é toda a empresa tem, ele cria tal, vai para a linha de produção, criou o modelo, aí criou a tendência, criou a coleção e vai para o marketing. Então essa peça piloto ela vai girar para a linha de produção também. Bom, legal, pessoal. Então você descobriu aí o que você quer fazer. Eu não sei se eu consegui esclarecer um pouco. A minha ideia hoje, nesta aula, era esclarecer um pouco, porque teve algumas perguntas da Academia da Alfaiataria que o pessoal estava na dúvida do que fazer. Ah, eu não sei, eu estou fazendo o artesanal, mas eu acho que eu deveria ter escolhido o industrial. Eu estou fazendo industrial, mas eu acho que eu deveria ter escolhido o artesanal. Então, eu meio que quis esclarecer isso daqui agora para vocês. Tá bom? Deus abençoe a todos. Uma boa noite a vocês e um bom descanso. Bom, amanhã nós teremos uma outra aula aqui todos os dias. Teremos uma aula tira a dúvida da galera. Essas aulas são surpresa. A gente sempre não vamos ter um tema fixado. Nós vamos ter sempre uma tira dúvida, né? Sempre vai aparecer uma dúvida de um aluno e essa dúvida ela vai virar aula. Tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. 8 horas da noite estaremos aqui novamente.